Muito obrigado, muito boa tarde a vocês, muito boa tarde a todos os ouvintes da Agita Cidade. É uma satisfação muito grande estar mais uma vez em Três Lagoas, revendo nossos amigos, e também pela primeira vez aqui na Agita, muito feliz em poder conversar com vocês. Maravilha. Bom, deputado, quando vem no interior, nunca vem com as mãos abanando, sempre vem trazendo uma novidade. E para quem o senhor trouxe essa novidade? Olha, em especial sempre quando eu ando no interior, e já no primeiro semestre do meu mandato, eu fiz questão de visitar 100% das cidades do Mato Grosso do Sul. Sim. E compromisso de todo o exercício do mandato, encaminhar emendas para 100% das cidades do Mato Grosso do Sul. Já no primeiro ano, Maravilha. Nós praticamente encaminhamos emendas para todos os municípios, e fiquei sabendo semana passada, por um reclame na rede social, então eu fico muito feliz quando as pessoas me cobram na rede social, eu sou empregado de vocês, dizendo, olha, minha cidade aqui, no caso era Jaraguari, não chegou emenda. Por quê? Eu mirei primeiro nas APAES e entidades assistenciais do terceiro setor. Perfeito. Porque é quem mais precisa, e muitas vezes muitos políticos não encaminham emendas porque eles fazem esse encaminhamento pensando na conversão de voto. Sim. Como o meu voto é ideológico, as pessoas votaram em mim, e eu acabei sendo o deputado federal mais votado do último certame, da última eleição, por conta das minhas pautas, que são muito bem determinadas. Eu não consigo ver sinceridade na conversão de emenda em voto. No meu caso, eu não estou julgando os demais colegas, tá? Isso aqui é muito específico para mim. É muito importante deixar isso bem claro. Exatamente. Então, eu encaminho para aqueles lugares em que os normais, vamos dizer assim, não encaminham porque creem que não vai converter voto. Então, eu fiquei muito emocionado, por exemplo, quando eu mandei uma emenda para a Associação Juliano Varela, que cuida de crianças com necessidades especiais, e a mãe dele, do menino que motivou toda a criação, ela se emocionou muito quando eu fui lá na solenidade que eles fizeram de homenagem a várias pessoas e tal, não sei o quê, porque ela falou, olha, o deputado nunca veio aqui, ele nunca pediu nada, ele não pede nem voto, ele não pede apoio, ele simplesmente mandou o valor que vai ser o suficiente para a gente construir todo um centro de apoio à criança com transtorno do espectro autista. Porque realmente, eu fui hoje na PAI daqui, fiz a entrega de R$200 mil. Que 200 mil reais. 200 mil reais deve estar sendo pago agora nos próximos dias, através da assistência social. Sim. E quero de público agradecer o prefeito de Três Lagoas, porque se não fosse a seriedade dele de pegar e encaminhar o recurso que veio via prefeitura, isso não se faria possível. Então é importante enaltecer isso aí, tá? Nós conseguimos, de uma vez só, resolver um dos maiores problemas da APAE Três Lagoas, que era justamente a alimentação das crianças. E eu confesso a você, Paulo, que lá na APAE, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz de poder ter ajudado um pouquinho, eu fiquei muito triste de não poder participar mais, ajudar mais, porque eu vejo o amor que aquelas pessoas se envolvem, se doam, e infelizmente, por eu ser de oposição, eu só tenho as emendas impositivas, é só o que a lei impõe. E ainda assim o Flávio Dino trava, demora para pagar, eu sou um dos últimos deputados a receber, a ter as emendas pagas, porque eu nunca voto com a situação, eu sou oposição convicta, eu tenho uma formação ideológica muito sólida, então demora, mas fiquei muito feliz. Já endereçamos outros projetos ali na PAI. Vimos ali que a PAI daqui tem uma oficina profissionalizante que ensina as mães, cuidando de quem cuida. E me surgiu uma ideia. Como eu sou advogado há mais de 20 anos, e a minha especialidade é direito agrário e do agronegócio, e dentro disso, direito empresarial, societário e associativo, e também eu presto consulta para cooperativas, falei para elas ali, olha, vocês têm um modelo muito fácil de se multiplicar. Nós podemos criar uma associação para não sobrecarregar a PAI, que vai não só ensinar as mulheres a terem uma atividade econômica, já que as crianças ficam aqui, as mães têm que ficar aqui. Paralelo a isso, a gente consegue capitalizar essa iniciativa através da construção de uma cooperativa, do modelo cooperativo. Então, o modelo associativista permite que nós mandemos emendas para as mulheres poderem aprender a fazer doce, tecelagem, enfim, qualquer coisa que possa gerar efetivamente renda e transformar numa empresa.
e através do modelo cooperativo que esse dinheiro se reverta diretamente a elas com a produção proporcional que cada uma produz. E aí podemos buscar ao lado do prédio, próximo ao prédio, contíguo, ou às vezes até no mesmo prédio, pagando uma quantia para a própria PAI, né? Tirar esse ônus, porque a PAI daqui já está extremamente sobrecarregada, cuidando, trabalhando, se dedicando, entregando a alma para essas crianças, e aí nós podemos pegar e fazer esse abraço com as mães e cuidar efetivamente de quem cuida, da dignidade, da profissionalismo e efetivamente construir uma empresa. E acredito que o modelo tem tudo para dar certo. Eu quero montar o modelo inicial, a primeira vez, a semente aqui em Três Lagoas, e em dando certo, eu vou replicar isso em todas as APAES do Mato Grosso do Sul, com certeza. Muito bom, muito bom. O senhor chega na cidade de Três Lagoas, hoje um dia muito especial, o prefeito está muito feliz, vereadores felizes, hoje realmente a gente conseguiu retirar toda a taxa do lixo da cidade de Três Lagoas. Parabéns. O prefeito conseguiu... De quando era... Já gostei do seu prefeito, eu sou bem conservador, quase minarquista, eu acho que o Estado tem que interferir o mínimo possível. Meu conteúdo, ou ele fala sobre direitos e garantias fundamentais, ou redução da carga tributária. Então, prefeito, beijo no seu coração. Já tirou. Já que o senhor encontrar, já pode parabenizar o prefeito. Vou apertar a mão, porque eu acredito que um bom gestor é aquele que... Eu acho que não existe nada mais digno que o político fazer do que diminuir o tamanho do Estado. Então, parabéns ao prefeito aí. E aí os vereadores todos também bastante contentes hoje, e o senhor chega num dia em que a Câmara de Vereadores vai realizando a segunda grande audiência aqui no Mato Grosso do Sul, falando do TEA, do espectro autista, que é também uma das suas bandeiras, né? Pois é, isso é o mais engraçado, Paulo, porque instintivamente eu já tinha um apreço muito grande pelo cuidado com as crianças com necessidades especiais, tanto que desde antes de ser deputado a gente já tinha alguns projetos e já cuidava. Quando eu tomei posse, a ordem era de visitar todas e dar suporte para todas, além da PAI, outras entidades correlatas que fizessem um trabalho parecido. E aí aconteceu que, por conta dessa minha rigidez cognitiva, que não me permite voltar atrás com a minha palavra, e isso me gerou um prejuízo político muito grande, que, como dizem os mais experientes, se eu tivesse ficado quieto, hoje eu seria a maior referência política do bolsonarismo mato-grossense, dentro dos políticos. Eu sei que fora dos políticos a população ainda gosta muito de mim, mas dentro dos políticos eu não sou o sujeito mais querido do mundo, porque eu faço algo muito atípico na política, que é empenhar a palavra e cumprir estritamente o que falou. E aí eu fui tentar investigar por que eu tenho essa dificuldade, eu não consigo fisicamente descumprir a minha palavra. Então, para mim é um evento muito grave eu falar, eu mandarei uma emenda de X, se faltar orçamento eu vou tirar do meu bolso, para você ter uma ideia do tamanho que é na minha cabeça a questão da minha palavra. Eu entendo. É quase que um transtorno obsessivo compulsivo, você não entende por que você não pisa na junta do azulejo, mas você não pisa porque senão acha que o mundo vai acabar, não tem explicação. Sim. E por conta disso eu fui investigar também por que ao montar os diretórios eu conversava uma vez só, não tinha aquele hábito de ficar ligando todo dia, perguntando se comeu bem, se dormiu bem, para reiterar o que já estava conversado. Na minha cabeça, se eu conversei com você uma coisa, Paulo, é ad eterno, não preciso ficar repisando. E fui buscar explicações para isso, procurei um neurologista, procurei um psiquiatra, procurei uma neuropedagoga, uma equipe multidisciplinar, e passei por uns 6 meses de avaliação, e fui diagnosticado com transtorno do espectro autista. Olha. Isso já com a idade? Com 44 anos, 43 anos, eu tenho diagnóstico tardio. Eu tenho outras 2 comorbidades, que é chamada de SD e HA, que essas outras fazem com que minhas terminações nervosas do cérebro, né, as minhas sinapses, ocorram de uma maneira mais capilarizada e mais intensa que uma pessoa neurotípica. Então, por conta disso, eu consigo mascarar as estereotipias do autismo com uma certa facilidade. Só que, em compensação, enquanto na cabeça de uma pessoa neurotípica, e vou dar um exemplo simples para que as pessoas possam entender, supondo que você está sentado à beira da lagoa grande, da lagoa maior, e você vê uma capivara atravessando a lagoa. Beleza, esse é o cérebro neurotípico.
Pro neurodivergente, que é o meu caso, que é acompanhado de superdotação, disabilidades e autismo, e não quer dizer que eu vou soltar foguete igual Elon Musk, tá, gente? Isso é o nome clínico da comorbidade, tá? É como se, no mesmo ambiente que você vê só a capivara, eu vejo uma manada de búfalo, a capivara, um monte de passarinho, o pessoal tocando funk do outro lado, criança gritando. Então, na minha cabeça, 24 horas há uma atividade neural mais do que o dobro de uma pessoa padrão. Então, existe... E isso não impede a sua função. Não, eu sou um adulto funcional, eu tenho um pouco mais de dificuldade de entender nuances. Então, quando falam para mim, por exemplo, supondo que algo que aconteceu, tá, para você entender, eu estive reunido com várias autoridades políticas aqui em Brasília, falando, olha, eu não farei esta aliança, e nem que minha mãe seja candidata, eu não votaria nela. Eles entendem como se fosse um fato de eu criar dificuldade para negociar depois um espaço maior. Só que na minha cabeça é literal. Sim. Se efetivamente minha mãe se tornasse candidata por aquele determinado partido, eu efetivamente não votaria nela. Vou te dar um outro exemplo. Hoje, dirigir carro para você é fácil. Só que você lembra a primeira vez que você dirigiu, ter que se concentrar em trocar marcha, acelerar e tal, a dificuldade que foi? Então, para mim conversar com você é uma técnica. Hoje eu consigo fazer parecer natural. Só que em determinado momento da minha vida eu tive que comprar livros que ensinavam, aqueles livros do tipo O Corpo Fala. Então, por exemplo, eu vou falar com você, eu vou olhar no seu T do rosto, vou contar 1, 2, vou olhar no queixo 1, 2, aqui 1, 2, aqui 1, 2, para dar a sensação de que nós temos uma interação típica, vamos dizer assim. Mas se você me falar algo efetivamente importante, que demande a minha atenção a ponto de eu me concentrar em você, eu vou ter que olhar na diagonal aqui, porque senão não consigo prestar atenção, porque isso aqui que é natural para você, para mim não é. Vou te dar um outro exemplo. O autista principalmente o autista também, quem tem a ASD, ele não consegue dormir, mas não é no sentido de não dormir essa noite como as pessoas neurotípicas fazem, que dormir mal, então não dormir essa noite. Não. Quando o autista fala não dormir essa noite, literalmente ele não dormiu essa noite. Então, de ontem para hoje, por conta talvez da expectativa de estar aqui, eu não sei dizer o que é. Sofre com ansiedade? Olha, eu já sofri mais, só que você vai tendo mecanismos de você poder se policiar. Mas sofre bastante com ansiedade, você tem um certo nível de TDAH. Essa noite, por exemplo, eu não consegui dormir nem por 5 minutos, eu passei a noite inteira em claro. E o mais assustador é que a pessoa que tem a característica que eu tenho, você não fala que não dormiu. Você jamais falaria que eu passei a noite inteira em claro. Com certeza. O problema é o seguinte, eu chego a ficar 3, às vezes 4 noites assim, e em determinado momento o meu cérebro desliga igual desligar um disjuntor. Aí eu fico 3 dias desligado, e aí o nome que é dado pelos pesquisadores a isso é o shutdown, que você apaga e depois você volta como se nada tivesse acontecido. Qual o problema? É que o mesmo prejuízo à saúde que você tem, eu tenho também, de não dormir. Só que por conta do meu nível de hiperfoco e da movimentação da atividade cerebral que eu não deixo perceber isso aí, porque eu fui condicionado entre aspas, tá? O pessoal da comunidade de autismo vai ficar chateado comigo, mas é o jeito que eu consigo explicar. Eu fui condicionado a me esforçar para parecer normal. Então, vocês não conseguem perceber que eu estou sentindo praticamente dor física por estar com sono, dificuldade de raciocinar por estar com sono, uma complexidade maior, é como se eu estivesse arrastando correntes para formar um raciocínio, carregando peso, só que ainda assim, por conta da superdotação das altas habilidades, eu consigo estabelecer um nível de comunicação razoável a ponto das pessoas não perceberem. Aí quem me conhece há muito tempo, quando me vê, vamos dizer assim, no auge, descansado, então não sei o que, vê que meu raciocínio é muito mais rápido, eu consigo desenvolver um diálogo com uma lógica muito mais complexa, e por aí vai. Olha, mesmo com tudo isso que você está dizendo aqui, deputado federal mais votado do estado de Mato Grosso do Sul, ainda muito jovem,
né? Um influenciador e um youtuber que está fazendo a diferença com os vídeos pelas redes sociais, um político que incomoda muitos outros políticos também, fala realmente o que pensa. Olha, parabéns, deputado, e obrigado realmente por dedicar dentro da sua agenda aí esse tempinho para vir bater um papo com a gente. Mas eu quero e preciso falar, inclusive, porque as mulheres, a grande maioria dos ouvintes aqui, nossa amiga de Júnior, são as mulheres. Legal. Fala um pouco para a gente como é que está o partido e como é que está aí a liderança das mulheres. Bom, nós temos aqui no Mato Grosso do Sul o PL Mulher, que hoje está sendo presidido pela minha esposa, Nayane Bittencourt. Isso é um aspecto bem interessante, porque antes dela estava a Mariana Amaral, que hoje é a nossa secretária de Meio Ambiente. Está fazendo um excelente trabalho aqui, diga-se de passagem, e ela presidiu o PL Mulher, porque o que aconteceu? Lá atrás, quando eu peguei a presidência do partido, como eu disse aqui, eu deixei bem claro que eu só sei fazer o trabalho ideológico. E aí, 3 meses depois de eu ter assumido o partido, e por conta da minha esposa ser muito amiga da vice-presidente nacional do PL, que é a Amália, que faleceu, mas era de dentro da nossa casa, a Amália convenceu ela a aceitar o encargo e a própria Michele pediu para ela ser presidente da Mulher. À época, a imprensa do Mato Grosso do Sul, e hoje eu consigo enxergar as nuances, nem todos, mas alguns, eu não entendia por que gratuitamente me atacavam e dizendo que eu era um coronel, que eu impus a minha esposa, insinuavam que ela ganhava R$40 mil por mês, sendo que toda a construção do PL aqui no Mato Grosso do Sul eu fiz com recurso próprio. Os carros que eu rodava eram meus, o prédio que ficava sede era meu, não pagou uma conta de água quando eu presidi. Bom, mas enfim. E aí, falaram que fui eu que coloquei minha esposa goela abaixo. Eu falava, gente, é mentira, é uma construção dela com a Michelle, não tem nada a ver com isso. Um convite, né? Exatamente, por conta do mérito da construção que ela teve, enfim. E também falaram que eu impus o meu irmão como presidente do PL Campo Grande, que é uma mentira, porque fica registrado no site todos os presidentes. Nunca foi. Pois bem, quando eu fui tirado, vamos dizer assim, eu acho que é a palavra mais fácil de se entender, do diretório, porque eu não aceitei a composição, injusta da política. Eu quero deixar bem claro a todos que nos ouvem, eu não levo isso para o coração. Ganhar e perder faz parte. O meu grupo mais ideológico perdeu. O grupo mais pragmático ganhou a paciência do jogo. Eu não vou guardar rancor por causa disso. E ela entendeu por bem se afastar do PL Mulher. E a Mariana já era vice naquela época. Por quê? Porque a Mariana constrói um trabalho muito bonito, ideológico, tanto assistencial quanto defendendo os valores do conservadorismo, e isso nos tornou próximos. E aí ela era vice, foi a presidente. E agora, quando a água baixou, porque eu fiquei 8 meses em silêncio, na Igreja Católica a gente chama no direito canônico isso de silêncio obsequioso, que é quando o padre fica quieto para evitar não fazer tumulto. Ele não concorda com alguma postura da hierarquia superior, então ele fica quieto e reza até a coisa se equalizar. E agora que calmou, a Michele várias vezes tem pedido para ela voltar. Numa dessas vezes que ela esteve visitando a presidente Michele, ela foi bem incisiva e acabou que ela aceitou, reassumiu o PL Mulher. E agora, no próximo dia 24, a presidente... Agora, dia 24, dia 24 desse mês agora, a presidente Michele Bolsonaro, a nossa eterna primeira-dama, vai estar aqui no Mato Grosso do Sul para trazer aquele avivamento às mulheres conservadoras, às mulheres de direita. Não, esse é o que é mais interessante. Ela quer ir ao interior, e nós até cogitamos em fazer aqui em Três Lagoas, para prestigiar a Mariana. A logística também, né, do nosso polo. Exatamente, prestigiar a Mariana, prestigiar tudo, porque eu não tenho grupo político, eu não tenho eleitor, eu tenho amigo. Isso que o pessoal não entende, por isso não consegue comprar meu voto. Porque quem vota em mim, vota porque gosta de mim. Não é porque tem vantagem. E aí, para prestigiar esses amigos, a gente pensou até em fazer aqui. Só que a cidade da minha esposa, que ela não nasceu lá, mas foi criada lá desde pequena, é Sidrolândia. E Sidrolândia, a logística fica muito fácil, porque é praticamente o contíguo a Campo Grande. Então, o aeroporto é linha comercial, a gente não vai ter que demandar avião particular, coisa assim. Então, a própria presidente Michele Bolsonaro alinhou com a minha esposa, Nayane,
para que fosse no interior e achou que seria simbólico que fosse na cidade natural dela, né? Lá o prefeito é do PL, dentro daquele projeto sonhado que nós tentamos fazer, dos prefeitos ideológicos, de uma campanha sem dinheiro. A campanha de Sidrolândia foi a custo zero, praticamente. Não houve fundo partidário, não houve nada, foi só discurso mesmo. Sidrolândia foi a cidade que eu fui, uma das cidades que eu fui o mais votado. Eu fui mais votado em Maracaju, Sidrolândia, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes, Camapuã e Chapadão do Sul. Então, Sidrolândia é uma dessas. Sim. Mas nós acreditamos que dentro em breve as agendas têm que necessariamente estar em Três Lagoas, que é a capital. Eu dizia do Bolsão, mas agora é Costa Leste, né? Eu não sei. Eu acho interessante que o pessoal mais antigo não gosta que fala Costa Leste. Mas, enfim, eu acho que Três Lagoas precisa receber uma agenda dessa, porque a direita daqui é muito característica, é muito forte, é muito presente. Então é uma forma de presentear. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu vim para cá. Sempre que eu posso, eu estou aqui. E me comprometi em constantemente estar acompanhando a APAE, por conta principalmente dessa minha característica. O ano passado, também isso é interessante eu falar, eu tive uma extração do siso e quase vim a óbito por causa disso, e recentemente um menino morreu aqui em Três Lagoas. E você vê, Paulo, que coisa, que ironia do destino. Ano passado eu fiz um vídeo dizendo que quase tinha morrido por causa disso, que foi a pior dor da minha vida. Eu passei por 6 cirurgias de reconstrução do tecido mole da boca, mais uma cirurgia de reconstrução do osso. Hoje eu tenho 2 placas de titânio no maxilar superior, 16 pinos, vão mais 3 anos para o osso voltar ao normal. E quando eu fiz um vídeo dizendo pelo que eu tinha passado, teve uma mídia específica, que é o Correio do Estado, junto com o Campo Grande News, que publicou assim: deputado faz drama com dor de dente. E agora eles noticiaram o óbito do menino. Eu peguei e publiquei nas minhas redes sociais e falei: gozado, quando eu passei por isso, quase morri, e não morri porque tem estrutura, vocês disseram que eu estava fazendo drama por dor de dente. E agora vocês noticiam o óbito do rapaz como se estivesse compadecendo da tragédia. E o meu trabalho é fazer com que essa tragédia não se acometa sobre as outras casas. Porque eu repito, eu tive condições de me tratar e não virar óbito. O rapaz não teve a mesma sorte. Não, e a gente fez até uma campanha, inclusive, para ajudá-lo, né, financeiramente, mas mesmo assim também não deu tempo. É catastrófico. A mãe de um amigo meu lá de Dourados, que é o Júnior Lund, que ele faz serviço de martelinho de ouro, morreu da mesma coisa. Da mesma forma. Da mesma coisa. Então é sério, não é? Deputado faz drama por causa de dor de dente. Eu gastei R$120 mil para a reconstrução de um osso. Eu perdi 35 quilos. Imagina uma pessoa que não tem condição. Exatamente. Não, é terrível, é catastrófico, é uma dor indescritível. Beleza? Então, Edgar, vamos seguir então. Olha só, deputado, mais uma vez, obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço, é sempre muito bom. Tá? E saiba que as portas estarão sempre abertas aí, precisando. Você me permite fazer uma pergunta, claro. Paulo? Quantas vezes na sua carreira de repórter um político que você nunca viu teve coragem de sentar com o microfone aberto ao vivo e falar: pergunta o que você quiser, que eu não tenho medo de responder? Não. Aí eu não posso nem falar porque foram muitos. Excelente, excelente. Eu fico muito feliz. E olha que esses cabelos brancos aqui é que o digam, viu? Fico muito feliz e te digo que sempre, em quaisquer circunstâncias, minha postura é sempre essa. A sua trajetória é muito bonita. Tanto é que foi por isso que eu falei para a produção: vamos chamá-lo aqui, porque a sua trajetória de vida, sua ideologia é muito bacana. Você está na companhia do Márcio Iradi também. É uma pessoa politicamente bastante respeitada aqui na nossa querida Três Lagoas, né? Então, é sempre bem-vindo aqui. Eu fico muito grato, um beijo no coração de todos os meus amigos de Três Lagoas. Eu vou passar o dia todo aqui, até o final da noite, a última agenda. Amanhã cedo eu tenho que estar no Sindicato Rural de Sidrolândia, mas nem que eu amanheça em reunião, eu estarei aqui atendendo todo mundo. E faço um convite a todos vocês que me verem em qualquer circunstância. Pode ser restaurante, pode ser na praça, pode ser na feira, porque eu estou sempre andando aqui. Tem alguma dúvida sobre meu mandato? Me pergunta. Tem alguma crítica? Por favor, faça. Eu sou seu empregado, mas eu peço a gentileza, me trate com o mesmo respeito que você trata os seus empregados. Porque a hostilidade tem afastado a possibilidade de construções de projetos maiores. Eu reafirmo, eu tenho uma formação ideológica imexível, eu tenho certeza das minhas convicções, porém, jamais, em hipótese alguma, eu vou destratar, desrespeitar
ou achincalhar um outro ser humano. Posso ser contra tudo que ele crê e professa, mas jamais serei contra a sua existência enquanto criatura de Deus. Então peço mesmo respeito e dentro dessa ótica vocês podem falar qualquer coisa comigo.